Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Conexão Materna. Vivemos uma época em que nunca tivemos tanto acesso à informação, mas ao mesmo tempo nunca vimos tantas famílias enfrentando o desafio para educar seus filhos. Ansiedade, insegurança, excesso de tela, medo do futuro e as dificuldades de lidar com frustrações. Diante desses cenários, muitos pais fazem a mesma pergunta: como posso preparar nossos filhos para a vida sem perder o amor, os valores e a esperança? É exatamente sobre isso que vamos conversar hoje. Esse episódio é ainda mais especial, porque nossa convidada veio de Piracicaba, especialmente para Cuiabá, para estar conosco no nosso podcast Conexão Materna. Recebemos com muita alegria Caroline Zabaglia, médica ginecologista e obstetra, esposa, mãe, mulher, que transformou sua experiência profissional e familiar em uma missão: fortalecer famílias e mostrar que educar vai muito além dos cuidados com o corpo. É formar caráter, fortalecer emoções, cultivar uma fé capaz de sustentar nossos filhos durante a vida toda. Doutora, é uma grande satisfação te receber aqui no nosso podcast, aqui em Cuiabá. Muito obrigada, estou muito feliz, obrigada pelo convite. Estou ansiosa, fiquei muito feliz de estar aqui. Vamos conversar bastante hoje. E estamos também com nossa amiga de bancada, a Andréa Zatar. Seja bem-vinda, Obrigada. doutora Caroline. Estou muito feliz de falar doutora, sem ser para juiz e advogado. Estou falando para médica, mudou um pouco aqui seu aroma referencial. Vamos desmistificar a maternidade, tirar o romantismo, uma maternidade real, Exatamente. com as dificuldades, as diversidades, com a paixão que nos alimenta cada dia, os desafios que nós encontramos em meio a tanta evolução, os desafios que se criam na internet, as brincadeiras, os vídeos que nos assustam, que invadem as nossas casas, como controlar, como impedir, como esclarecer, como demonstrar que as realidades são diferentes do mundo virtual. E assim damos início a mais um podcast. Antes de a gente adentrar sobre esses conceitos que a gente vai falar agora, me fala para o pessoal que está assistindo, quem que é Caroline Zabaglia? Estava falando isso meu marido quando eu vim aqui. Eu fiquei pensando, se a gente tira, né, a profissão, a maternidade, o lado esposa, quem sobra, né? Porque a gente, nós somos tudo, tantas coisas, e vai tirando isso, sobra o quê, né? Mas se for pensar na Caroline mesmo, a Caroline é uma mulher criança, ainda menina em alguns aspectos, porque eu trago esse lado meu mais lúdico ainda comigo. E muitas vezes, acho que quando a gente vira mãe, esposa e assume mesmo o comando de casa, a gente tem que ter uma maturidade que vai surgindo aí. Então, muitas vezes a Caroline é responsável, mulher, adulta, eu vou oscilando, né? Quando eu fiz 15 anos, a minha prima fez uma homenagem, as pessoas vão falando lá, e eu nunca mais me esqueci. Ela fez um poema, e ela começou o poema assim: ah, se o mundo fosse como o mundo que a Carol criou. Então, às vezes a gente entra numa bolha para viver, assim, porque o mundo tá tão acelerado, então eu vivo nessa bolha minha, quem me conhece sabe. Então, acho que eu sou leve e muito difícil me tirar do sério, muito difícil me ver mal-humorada. E é essa Caroline, agora que assumiu o papel de esposa, mãe, médica, dona de casa, tudo isso. E como que surgiu o propósito de levar esperanças à família através das redes sociais? Bom, primeiro eu falo, foi Deus que foi colocando, não foi nada intencional. A maternidade foi algo muito visceral em mim. Desde que me tornei mãe, eu respiro a maternidade. E aí, quando a gente gosta muito de uma coisa que faz, a gente só sabe falar daquilo e vive. Então, eu comecei
a me envolver nesses assuntos, ler muito sobre isso, estudar muito sobre, porque cada vez mais o mundo tá, não sei, tá tão acelerado, as coisas estão tão, os valores estão se perdendo, então eu me sentia, eu brinquei no último podcast, falei, tô andando na contramão. E aí comecei a ler, estudar e fiz um vídeo e soltei esse vídeo no meu Instagram, que até então era só um Instagram pessoal e profissional, e esse vídeo viralizou. E aí o pessoal começou, fala mais, você tem que falar. E eu, entre amigas, sempre falei muito sobre maternidade, sobre família, sobre ser esposa. E aí eu comecei a fazer mais vídeos. Daí eu falei, não, aí os seguidores começaram a aumentar. Eu falei, eu preciso fazer alguma coisa útil para as pessoas que me seguem aqui. Vou ficar só soltando vidinho para todo mundo dar risada, enfim. Aí a gente veio a mentoria e surgiu esse projeto da comunidade. A gente tem uma comunidade que está inaugurando agora também, para mães. E entrou essa parte da religião, do cristianismo. Nós somos católicos, então eu falei, eu quero levar Deus de alguma maneira, eu quero engrandecer Ele e levar esse valor para dentro das famílias, né, da maternidade. É, e aí comecei com esse trabalho, o pessoal foi gostando, aí surgiram os podcasts e tô indo. E o quanto sua fé influenciou na sua missão? Totalmente. A minha fé, na verdade, assim, é o valor principal que eu quero passar para os meus filhos, né? Acho que a maior herança que a gente deixa para os filhos é a fé. É algo que ninguém toma, Sim. né? Falo bens materiais, o estudo, tudo isso eles vão conquistando. Sim. É algo natural. Mas a fé é uma coisa que você deixa e que ninguém vai tomar deles. E é algo que vai sustentar eles pro resto da vida. Então, isso para mim, essa responsabilidade, eu chamei essa responsabilidade para mim. Eu falei, eu coloquei essas crianças no mundo. Eu vou entregar para o mundo que tipo de criança? Eu tenho que entregar, eles têm que ser adultos equilibrados emocionalmente. E para isso, eu acho praticamente impossível você ter uma boa estrutura emocional sem fé. Para mim, na minha cabeça é isso. Então aí eu comecei a trabalhar esse lado nas minhas crianças. Hoje vemos crianças que desistem com facilidade, adolescentes ansiosos, pais inseguros sobre como educar. Afinal, o que significa criar filhos resilientes? Então, mas é aí que eu falo, né? É aí que é a falta da fé. Porque se você não tem em quem se apoiar, algo maior que você não vai ter nada eh, de bom, assim, para passar para os seus filhos. Que valores você vai passar para os seus filhos se você não tem eles no seu coração, né? Então, eu sempre pensei assim, hoje em dia isso se perdeu, não tem mais. Você educa filho para ser honesto, para trabalhar, para estudar, para respeitar as pessoas, enfim. Mas você não passa esse valor, a fé, você não apresenta Deus para o seu filho. Então, a resiliência, eu acho que vem muito disso, né? Como que a criança se adapta a uma situação ruim, como que a criança se levanta de uma queda, né? Quando essa criança se tornar um adulto, como que ele vai reagir diante de um problema, de uma dificuldade na vida? Então, se ele não tem Deus, a mãe é que sustenta ele a vida toda. Quando ele cresce, essa criança vai viver a vida dela, o primeiro obstáculo que ele tiver, se ele não tiver um Deus que sustenta ele vai esmorecer, ele vai deprimir. E é aí que começa o problema. Por isso que a sociedade, 90%, tem problema emocional, Sim. né? Eu acho bonitinho lá em casa que desde criança a gente sempre ora com eles, sempre, toda noite. Ou eu vou no quarto do Natanael, oro com ele, depois eu vou no quarto da Damares e Maria e a gente ora. E eles que fazem a oração. Aí no Natanael sempre faz a oração dele, aí as crianças, cada um faz uma oração também. Então, no dia que eu pego e vou tentar dormir mais cedo, assim, e eles vão dormir um pouquinho mais tarde do que eu, mas aí ele chega lá e fala assim, mãe, hora de orar, você tem que ir lá no quarto. Vendo? A criança precisa, Precisa. porque ela sente que isso alimenta ela de alguma maneira. Sim. Se não fosse importante para ela não chamaria você. Só que esse princípio de vamos orar antes de dormir foi você que trouxe para eles. Sim. Né? Porque a criança ela é uma tela em branco, Sim. você que tá pintando ali. Então foi você que falou, agora é a hora da oração. E essa intimidade com Deus, que muitos adultos não têm, porque os pais não passaram, Uhum.
quem cria essa intimidade, quem traz para eles somos nós. Então, são duas coisas. Você ensina e você também faz. Porque a criança aprende muito pelo exemplo. Então, se você não viver a religião, se você não viver Deus, se você não tiver Deus, se ele não te ver ajoelhado, rezando, ele não vai fazer isso. Não adianta você falar. Ele vai acabar largando isso quando crescer. Então, ele tem que entender que Deus é importante para você e aí passa a ser importante para ele também. Porque, meu Deus, é muito importante para minha mãe, faz minha mãe muito feliz. Então, vai ser importante para mim também. Porque você é o exemplo, né? Então, E sempre de manhã, quando eles entram no carro, ele vai com o pai dele. E o pai dele faz a oração. Aí, esses dias eu fui levar eles também para a escola e ele, mãe, ele tá saindo agora, indo para a escola, a senhora tem que fazer a oração. ah lá, Falei, te lembrando? lembrando. Te lembrando? Meu filho tem 5 anos. Ele fala assim, vamos rezar o terço? Eu fiquei com medo, porque eu falei, a gente reza o terço todos os dias. Só que eu rezo sozinha, eu coloco eles na cama e vou rezar, porque como é uma oração mais extensa, eles são pequenos ainda, eu ainda não apresentei a oração inteira para eles. E aí um dia eles falaram, eu quero rezar com você. Então, você vê, de ver, despertou a vontade. Não fui eu que falei, hoje nós vamos rezar o terço. Não. De me ver, podemos rezar com você? Pode. Aí eu falei, só que nós vamos rezar só um mistério, porque eu falei, muito longo. Eu quero mais um. Ah, mais um, rezar o terço tudo. Então você vê que foi algo prazeroso para eles, não foi algo sacrificante. Ah, tem que rezar. Não. Eles quiseram isso, mas porque eles veem a minha alegria em fazer. Então tira o peso, né, da oração ali. Na minha família eu era batizada, a gente é evangélico, meu marido não era, e meus 3 filhos eram pequenos, Sim. né? Só que aí a Damares falou assim, mãe, ela tinha 9 anos, eu quero batizar. Ah. Falei, ainda tá cedo, filho, espera um pouco, vamos mais na igreja, tal. Aí foi. Agora, quando ela fez 11 anos, ela, mãe, eu, Natanael e Maria já vamos batizar e chamaram o pai junto, porque o pai também não era bonitinho. Tá vendo? Aí eles fizeram o batismo ano passado, em dezembro, por causa das crianças. As crianças, ela vendo, a gente vai. Vocês têm fé e não quer batizar? Exatamente. Vamos lá. Eu falo isso, eu falo sempre, meu marido, às vezes ele lê a Bíblia quando as crianças já foram dormir, então uma vez as crianças me falam, mas o papai lê a Bíblia que tá aqui? Eu leio. Enquanto eles estão na sala, então eles me veem lendo. E eles questionaram, mas o papai lê? Eu falei, o papai lê. Quando vocês vão dormir, o papai vai ler. Por quê? Eles querem saber se é importante pro pai Sim. também. Porque o maior, né, alguns estudos já falaram sobre isso. A criança que segue a religião depois de adulto, muito vem do pai, de ver a figura paterna exercendo a fé. Porque o pai é a figura mais forte, né? O que dá a proteção. Então, quando eles veem o pai, que é algo, que é uma figura de força para eles, se dobrando, né, para Deus, eles entendem, nossa, que Deus é esse? Eu preciso dele também. Porque a mãe também, né? A mãe, ela é mais frágil. Mas e o pai? E aí a criança, ela tende a seguir com mais facilidade a religião, né? Não que o contrário não aconteça, mas o pai indo, é mais fácil que a criança vá também. E somos espelho, né? Com certeza, é nosso exemplo. Não adianta a gente falar uma coisa e fazer outra, não cola. Não, não cola. Eu abençoo os meus filhos todas as noites, né? E o Valentim dorme mais cedo e o Heitor mais tarde. Às vezes o Valen já vai para a cama dormir, meu marido coloca, ajeita ele. Aí passa um pouquinho, o Heitor fala, mamãe, você já foi lá abençoar o Valen? Ah. Porque ele já foi dormir. E a bênção da mãe é o que há de mais importante, né? A nossa bênção, eles precisam, você vê como a criança precisa disso? Eu dei aula de catequese por um curto período de tempo, bem curto mesmo. Mas o pouco que eu estive ali, eu vi casos, as meninas falaram para mim que tinha uma criança que chegava com um terço e falava, você me ensina a rezar? Porque a minha mãe, ela falou que isso aqui não vai servir para nada. Ela não quis me ensinar. Então, você vê a criança buscando a professora porque ela quer algo que sustente ela. Porque ela já está crescendo e entendendo que ela vai passar por problemas, por dificuldades, por desafios na vida. E se você tem Deus... A minha filha, esses dias, ela tá com 8 anos, né? Então, uma menina de 8 anos começa aquela fase de questionar tudo. Ela não consegue controlar as emoções, muitas vezes fica nervosa, grita, e daí eu vou lá e ensino que não pode. Ela fica com peso na consciência, ela sabe que ela errou.
E aí ela dormiu, a gente faz oração juntos, mas eu percebi que ela faz uma oração sozinha, conversa lá com Deus, fala. No dia seguinte ela falou: mamãe, hoje vai ser um ótimo dia, porque ontem eu tive uma longa conversa com Jesus e ele vai me ajudar. Então você percebe, eu não consigo, Jesus, eu não tô conseguindo mudar, me ajude aqui. Então ela entende que ela precisa da ajuda de alguém, sabe? E ela tem fé porque ela acreditou que só de pedir Jesus vai ajudar ela a melhorar. Então você vê como isso trouxe um conforto para ela. Imagina se ela não conhecesse Jesus. Quando eles perdem alguma coisa lá em casa, eu também falo assim, mãe, eu vou dar uma orada para Jesus. Vai aparecer. Fé. Falei, então vai. As pequenas coisas, exatamente. Eu acho engraçado, uma vez a gente estava viajando, foi de avião e eles eram pequenos ainda. Aí a Damaris falou assim, mãe, a gente já tá no céu, né? Viajando. Falei, tô. Cara, que a gente vai ver Jesus. Eu espero que ver. Só no pensamento, por enquanto. Lá em casa nós oramos pelas pessoas que receberam o diagnóstico pela primeira vez. Tem gente que reza por presidiários, tem gente Sim. que reza por órfãos, tem gente que, cada um tem um referencial. Sim. Eu, quando eu recebi o diagnóstico do meu filho, quem deu não teve um mínimo de sensibilidade, não, talvez por falta de preparo, enfim. Não vou entrar no porquê. Desde então eu fiquei imaginando, porque a cada minuto milhões de pessoas no mundo todo estão recebendo um diagnóstico pela primeira vez. Então eu e minha família oramos, fazemos prece por essas pessoas, por quem está recebendo o diagnóstico pela primeira vez. Você vê que é muito assim, né? Só a gente passando por uma situação para a gente poder entender o lado do outro, né? Então, o ser humano hoje é tolerância zero com as pessoas que a gente convive, né? Se você encontra na rua uma pessoa que não está de bom humor, muito provavelmente você não vai ter paciência com essa pessoa, né? E a gente não consegue olhar o lado da pessoa. O que será que está acontecendo? O que vai na vida dessa pessoa, né? Então é empatia. Muitas vezes tive que dar diagnósticos, tive que encaminhar pacientes, né, para outras especialidades por diagnósticos ruins. E você tem esse jeito de falar, né? Porque você se põe no lugar do outro. E se fosse eu recebendo, como eu gostaria de receber esse diagnóstico, né? Isso é muito importante. Por isso que a maternidade mudou muito a minha obstetrícia. A maternidade me deu uma nova visão da obstetrícia, totalmente diferente. Eu conduzia uma gestante de um jeito, hoje, depois de ser gestante, eu conduzo de outro totalmente diferente. Como explicar Deus para uma criança que está sofrendo? Então, na verdade, assim, Deus tem que ser algo que a criança já conhece desde sempre, né? Mas eu acho que o que a gente não pode deixar acontecer, eu como mãe faço isso sempre, a criança não pode associar, o que muito adulto faz também, Deus ao sofrimento. Ah, porque Deus deixou isso acontecer comigo. Aconteceu semana passada, né? Meu filho, eu fui buscar ele tava na atividade lá extra da escola, e ele caiu, a porta do carro estava aberta, ele entrou, o amiguinho estava junto, começou a conversar, ele caiu de costas, na sarjeta ali, bateu as costas. A primeira coisa que ele falou: Jesus, foi mal, porque ele deixou eu bater minhas costas. Na hora eu sentei ele no banco do carro, eu falei: filho, presta atenção, não foi Jesus que deixou você bater as costas, você tem que agradecer Jesus porque você não bateu a cabeça. Você só ralou as costas, então Jesus te protegeu. Ele segurou sua cabecinha e aí só foi um raladinho nas costas. Olha que bom, vamos agradecer Jesus? Aí ele parou, assim, ele ficou pensando. Nossa, então ele estava com uma visão que Jesus tinha feito ele bater as costas, não protegeu as costas dele. Eu falei, não. Jesus protegeu sua cabeça. Então, eu acho que é aí que você vai. E muito adulto hoje age assim. Sim. Né? Mas por que Deus permitiu esse desemprego? Por que Deus deixou essa doença? Por que Deus levou esse ente querido? Mas não é. A gente tem que agradecer o que é bom, o lado bom, porque tudo tem, né? Um lado. A gente encontra um aprendizado em todas as dificuldades. E a gente não sabe agradecer, a gente volta o olhar para o que é ruim e culpa Deus por aquilo. Né? O pneu furou, mas por que Deus está deixando eu perder hora? Senhor, obrigado porque o pneu furou, eu estou andando de carro, eu tenho um step para trocar, né? Tá tudo bem, provavelmente o Senhor me livrou de algum acidente lá na frente. Então é isso que a criança acho que tem que ver. O sofrimento pode ensinar? Muito.
Diante do sofrimento, eu falo, a gente tem 2 caminhos, ou a gente deprime ou a gente aprende. Aí são escolhas, né. E eu acho que a criança, ela escolhe aprender diante do sofrimento se ela vir os pais aprendendo em meio às dificuldades. Então, se ela sentir que ela tem pais e mães que esmorecem diante de alguma dificuldade, quando isso acontecer na vida delas, a primeira coisa que elas vão fazer é isso. Elas vão esmorecer também, elas vão enfraquecer. Então eu falo a nossa força, né. Quando eu tô passando por alguma situação difícil, eu não escondo das crianças, claro, né, não abro tudo, mas se eles veem que eu tô mais fechada, eu falo: "Mamãe tá com um problema aqui, mas eu vou resolver, tá tudo certo, já pedi pra Jesus, já conversei, tá tudo bem". Às vezes a gente vai dormir, toda noite antes de dormir eu pergunto: "O seu dia foi bom hoje? Você teve um dia legal?". Eu sempre pergunto. Quando eles falam: "Hoje eu não tive", eu falo: "Então amanhã vai ser melhor". E tá tudo bem. Vamos levantar, a vida que segue, amanhã vai ser um dia melhor. Não vamos ficar murmurando, reclamando, tá tudo bem, né. Então acho que a criança tem que aprender vendo os pais. Levanta, olha para o que foi bom, que ela vai aprender a ser assim também. Que quando a gente era menor, muitos pais na nossa época falavam: "Engole o choro, É. não chora". Hoje em dia quando fala bem assim, quando meu filho cai, fala: "Ai, homem não chora", eu falei: "Não, chora, Olha. Ó. chora". Se a gente tem que, na verdade, assim, acolher o sentimento do filho, validar esse sentimento, né. A criança machucou, não foi nada. Foi, pra ela foi, pra você não foi. Porque: "Ah, nossa, só esse raladinho", mas calma aí, em você só esse raladinho, pra ela foi, nossa, foi um super ralado e ela tá desesperada. Então: "Olha, eu entendo que tá doendo, eu tô aqui com você pra te ajudar, eu tô entendendo sua dor". Então, às vezes, a minha filha tá, nossa, numa questão com ela que pra gente, claro, né, Aham. eu com 40 anos, pra mim aquilo não é nada, mas pra ela, a minha amiga, que ela chora e ela faz, e aí eu falo: "Filha, que difícil, né, a mamãe tá entendendo, deve ser muito difícil mesmo. Eu, no seu lugar, também estaria assim". Então na hora ela fala: "Nossa, então tá tudo bem eu estar assim, não tem problema". Só que daí eu coloco o limite, porque o filho precisa. Uhum. Tá tudo bem você estar nervosa, você só não pode gritar com a mamãe. Sim. Então, tudo bem você ficar angustiada, tudo bem você chorar, eu só não quero que você perca o respeito comigo. Aí não pode. Então, aí eu falo: "Então fica no seu quarto, se acalma, a mamãe já vem". É isso que o adulto não, Uhum. a maioria já fala: "Para, não grita comigo, essa criança tá desobedecendo". Que uma criança vai aprender? Ela não vai mais demonstrar o sentimento dela, ela vai ser um adulto que ele não sabe lidar com um sentimento. Tem noção o tanto de adulto aí fora que não sabe lidar com sentimentos? Tem dificuldade em demonstrar o que sente, em chorar, em muito, porque veio da infância. Igual quando minha filha fala bem Questão. assim: "Mãe, mas a senhora é minha melhor amiga". Aí eu falo bem assim: "Minha filha, a mãe, primeiro de tudo, é sua mãe, antes de Eu ser falo isso amiga". também, eu falo isso também. Eu sou sua mãe, não sou sua amiga. Falei assim: "Porque sua amiga não vai morrer por você, Não, sua mãe vai?". E eles têm que entender que a figura materna, a figura paterna é totalmente diferente. Totalmente. Eu falo sempre para minha filha, eu falo: "Você vai me ter aqui como se eu fosse a sua amiga, mas eu não sou sua amiga, eu sou a sua Uhum. mãe. Mas você conta comigo para tudo". Tanto que nenhum assunto que ela me traz, porque agora com 8 anos, eu não sei, tá tão precoce, né, tá tudo Uhum, tão uhum. precoce, que às vezes ela me apresenta questões que eu falo: "Nossa, mas será que tá na hora dela me fazer essa pergunta?". E nunca eu fiz assim: "Nossa, mas onde que você escutou isso?". Não, eu acolho com naturalidade, que é para ela para eu continuar mantendo esse Sim, canal de comunicação aberto. sim. Porque às vezes você fala: "Meu Deus, eu não vou falar mais isso pra minha mãe, porque a última vez que eu falei ela assustou tanto". Então eu bloqueio minha filha de se abrir comigo. Aí ela não vai guardar isso pra ela, porque se ela guardar isso pra ela vai adoecer. Então o que que ela faz? Ela vai se abrir com um amigo, com alguém da rua, que não vai ter coisas tão boas pra trazer pra ela. Então eu mantenho esse canal sempre aberto entre nós. Eu tenho 3 filhos, a menor entende mais coisa, assim, Do que os maiores. do que os maiores, que aí às vezes eu até assusto mais, falo: Mas é porque é muito é muito da "Sim, personalidade, né. Tem sim, criança que é sim". mais tem Que eu vejo muito, né, ainda aqueles clichês, né. "Ah, sempre fiz isso, não tem problema nenhum. Eu sempre comi isso, nunca fez mal. Eu sempre",
Esse é o problema. Esse é um né? problema gravíssimo. E hoje nós estamos, né? Ah, eu batia, aprendeu, É o que mais você escuta. né? Mas eu apanhei e dei certo. É. Só que uma vez, uma amiga minha, ela falou uma coisa que ficou muito na minha cabeça. Ela teve uma discussão com o marido dela e naquela ocasião, enfim, o marido dela acho que ficou muito bravo com o menino, não sei se chegou a dar uns tapas no menino, enfim. E ela não concorda. E aí ela confrontou ele, olha, você não pode bater. Ele falou assim, eu apanhei e deu tudo certo. Ela olhou pra ele, ela falou assim, o que que deu certo? O que que você se tornou de tão bom pra você falar isso, que apanhar foi bom? E depois eu pensei, e ele tem muitos problemas emocionais, essa pessoa. Então eu fiquei pensando, você percebe que você não deu certo. Para e olha pra você direito, faz uma autoanálise, a gente não faz isso. Ah, mas eu apanhei e deu tudo certo. O que que deu tudo certo? Tá tudo bem com você? Deu tudo tão errado que você tá batendo no seu filho. Quem precisa bater no filho para educar o filho é porque não tem autoridade sobre o filho. Você não conseguiu conquistar o respeito do seu filho. Se você não conseguiu, se você não teve a capacidade de conquistar o respeito do seu filho, então você deu certo no quê? Então você precisa repensar. Às vezes está doente Exatamente. emocionalmente, Exatamente. né? E A pensa gente- que é porque não rouba, deu certo. Nossa, eu não roubo, não mato, mas não é Não é isso. E o seu equilíbrio emocional, como tá? Né? Como você reage diante das dificuldades? Eles aprendem hoje em dia a se E eles aprendem autodesenvolverem, e a sozinhos. fazerem. Um dia eu esqueci de abrir a agenda e tinha que levar um determinado material para a escola. Uhum. Aí ele falou: mamãe, você não abriu a minha agenda e eu não levei. Desde Uhum. então ele chega da escola, ele mesmo abre a agenda e lê para mim. Mamãe, temos Você tá que vendo? fazer Você tá isso. vendo? Mamãe, precisamos levar Já isso. sabe. Mamãe, vai ter tal coisa. Mas Porque ele não quer ficar sem. exatamente, Ele não vai falhar. exatamente. Ele já aprendeu com você. Eu vejo meu filho, eu falo assim, né, cuida do seu filho, protege ele, que você vai ensinar ele a fazer isso com os filhos dele. Porque que muitos pais hoje em dia têm dificuldade de cuidar, de dar amor, de dar carinho, acha que tá mimando, porque não aprendeu isso, não recebeu isso. Eu vejo o meu filho, às vezes minha filha tá com a boneca, a minha filha, ela cuida da boneca como eu cuidava deles, ela tem um instinto maternal. Uma vez ela falou pra mim, mamãe, eu vou morrer se eu não for mãe. Porque eles querem isso, e porque eles veem ela perguntou um dia pra mim: "É difícil ser mãe?" Eu falei: "É muita responsabilidade ser mãe". Eu falei: "Mas é a melhor coisa do mundo". Então a gente tem que trazer essa maternidade leve, né. Sim. E eu vejo o meu filho, às vezes ela tá andando com a boneca, ela fala: "Você não quer ir com o titio?" Ela fala pra boneca. E ele pega. Você vê o cuidado que ele tem, mas porque ele vê. Meu sobrinho foi em casa um dia, ele estava dando a comida na boca do meu sobrinho. Gente, ele passava assim a colher, ao fundo da colher, que eu tenho mania, né, de passar assim na minha boca e depois eu ponho na boca dele para limpar o fundo da colher. Ele fazia igualzinho. Aí meu marido falou: "Você tá vendo que ele tá dando a comida igual você faz?" Eu falei: "Eu tô". Isso daqui uma vez me falaram, você observa como seus filhos brincam com a boneca deles, que é o jeito que você É. trata eles. Exatamente. Exatamente. Fala assim, ou às vezes tem um animal de estimação: "Eu vou te bater". Da onde que Da veio onde que isso? veio? Né. Então, uma vez a minha filha falou pra boneca, não sei o que ela estava falando, ela falou assim: "Nossa, mas vai ter que apanhar". Falei: "Ó, ó, ó", falei: "Espera aí". Falei: "Da onde que você ouviu isso?". Aí ela falou: "Ai, não sei, mamãe", porque acho que ela falou, né. Eu falei assim: "Alguma vez a mamãe falou isso?". Ela: "Não". Eu falei: "Então, eu não estou ensinando você dessa forma para você fazer diferente com seus filhos". Mas foi para nunca mais. Pra nunca mais. Eu observo o Heitor, que tem 7 anos, em relação ao Valentim, que é PCD, tem limitações. Uhum. Ele trata o Valentim exatamente como nós Como tratamos, você trata. como nós fazemos, É. e repete as mesmas falas, Exatamente. entendeu? Ele já Ele condicionou veio, trouxe, e ele vai ser um pai assim. Uma vez uma amiga falou pra mim, ela estava vendo meu filho é muito cuidadoso, ela falou assim: "Nossa, ele vai ser um paizão". Eu falei: "Mas é o que ele vê". É o quê? Eu sempre falo, eu e meu marido, a gente nunca discute sobre nenhum assunto sério na presença das crianças, jamais. As crianças não veem esse ambiente de discussão, de não tem. E eu sempre falo,
quando ele vai fazendo as coisas por mim, meu marido fala: "Olha, filho, como você tem que fazer com as mulheres. Olha, filho, quando você tiver a sua esposa, é assim que faz". Então, o filho se espelha muito no pai, né? Sim. Então eu falo: vai fazendo e vai trazendo esses valores para ele, porque ele tá vendo, né? A mulher é que vai norteando o marido, né? A gente vai falar. Eu vou Ó, Rodrigo, faz aqui na frente para ele ver, conversa com ele sobre isso, você vai, né? Eu tenho meus pais têm 50 anos de casado. Ó, Meu pai trata minha mãe igual uma princesa. ah lá, Sempre, sempre, sempre foi assim. isso é muito importante. E ela também trata com todo respeito, todo carinho. E eu nunca na minha vida, vou falar para você, desses 50 anos de casado, eu nunca vi uma discussão dos 2. Não que eles não tivessem. Se eles tinham, ele tem um respeito dos Os filhos filhos. de discutir longe, de discutir no quarto. Não, eu sempre falo isso. Isso, as crianças, assim, ó, você colocou o filho no mundo, eles são da sua responsabilidade. O mínimo que você tem que dar para essas crianças é uma estrutura emocional, né? E para eles crescerem com essa estrutura boa, a base é a família. Ah, fam- Né. É que hoje isso se perdeu. "Ah, tá tudo bem, meu filho vai sobreviver a uma separação, meu filho vai sobreviver a uma briga dentro de casa, meu filho", mas assim, é a lei da sobrevivência, Sim, isso vai deixar uma sim, marca vai. absurda nessa Vai. criança, não tenha dúvida disso. Não ache que você vai se separar e seu filho vai ficar ok, porque não Não. vai ser assim. Então eu acho que o mínimo que a gente tem que dar para o filho é essa estrutura. Então essa segurança emocional vem do pai e da mãe. E o pai e a mãe têm que se respeitar. Porque não adianta você ter um relacionamento, um casamento tóxico na frente do seu filho. Porque o seu filho vai crescer. Eu tenho um colega que ele casou agora com mais de 40 anos, porque ele corria do casamento, porque ele cresceu vendo os pais num casamento extremamente tóxico. Então, de desrespeito. Então ele falava: eu não quero isso, eu não quero. Então, você traz uma imagem horrível, né, do que é o casamento. E a criança, ela tem que crescer sabendo que o casamento é maravilhoso, Sim. né? E ele é. É que muita gente já casa assim pensando: "Eu vou casar, se não der Se não der certo, a árvore. É, né? O É, problema não é o casamento não é a família, ela foi deixada por Deus, é plano de Deus. O problema são as pessoas. sim, O ser humano, sim. ele não sabe mais ser casado. Uhum. é verdade. Porque ele casa pra quê? Primeiro que ele casa pra ser feliz, pensando na felicidade dele. Aí já foi o Já deu primeiro errado. problema. Aham. Segundo, quando ele casa, ele quer mudar o outro. O Sim. outro você não muda nunca, Nunca. acabou, já é outro problema. A Uhum. única pessoa que você muda no mundo é você. Você. Acabou. E segundo, que qualquer problema que tem no casamento, você vai culpar o outro, você vai querer que o outro mude, você vai querer jogar as coisas. E aí, acabou. O casamento é sobre mim, eu tenho que olhar pra mim, eu tenho que ver onde eu estou errando, o que eu posso mudar pra fazer o outro feliz. Eu acho que é eu fazendo ele feliz, ele me fazendo feliz, é assim. Se você casou com o objetivo de fazer seu marido feliz, e se seu marido casou Com com esse esse objetivo objetivo, de fazer você feliz, exatamente. fechou. Já fechou. Verdade. Acabou. Fechou. É sobre isso. Eu falo assim, que sentido tem a nossa felicidade se a gente destrói a nossa família, se a gente não, as pessoas que estão à nossa volta, que convivem com a gente, não estão felizes. Como que faz, né? Uma pessoa fala assim, eu preciso ser feliz, então eu vou terminar esse casamento que não tá bom, eu vou dividir a guarda dos meus filhos, eu vou. Claro, cada caso é um caso, existem as suas exceções Sim. que de fato, né, é inviável seguir, Uhum. mas na grande maioria das vezes, o que que termina um casamento? Se você for perguntar, a pessoa não sabe responder. "Ah, porque largou?" "Ah, Incompatibilidade certo." incompatibilidade, né? Você sabe que uma vez eu escutei uma pessoa falando que terminou um casamento, eu nunca ouvi isso, por incompatibilidade de hobby. Eu falei: "Jesus, o que que é isso? Incompatibilidade, mas essa incompatibilidade de hobby surgiu agora? Porque você namorou essa pessoa, você vive com essa pessoa, agora que brotou esse negócio, É. essa pessoa gosta de uma coisa, gosta da outra. Isso é um problema? Porque assim, eu e meu marido, nós somos muito iguais, mas também muito diferentes em muitas coisas. Então, a gente teve isso. Ele gosta de uma coisa, eu gosto da outra, mas sempre existiu um respeito. Sim, E a gente foi se encaixando um no sim. outro e fomos tentando fazer o negócio ali dar certo. Se não cede de um lado, não cede do outro, não tem casamento. Meu marido odeia avião. Não gosta, mas ele viaja, É sobre isso. né? É sobre isso. Eu não bebo vinho, eu não bebo nada de álcool, meu marido gosta de um vinho.
E aí a gente sai, na hora eu me coloco no lugar dele e falo, não, então eu vou tomar uma taça. Às vezes ele fala, tá difícil pra você tomar. Se quiser, joga aqui na minha taça. Eu falo, mas eu vou, porque assim, eu não quero deixar ele sozinho ali, né? Ele quer uma companheira também. Ele fala, não, amor, pode pôr minha taça, eu vou brindar com você um pouquinho aqui, eu tomo e tá tudo certo. Você faz pelo outro, e ele também por mim. Então é uma troca, né? Tem que ter. E hoje em dia estamos vivendo uma geração que nossos filhos já nasceram conectados. Mas será que as crianças estão realmente conectadas também com a família? Na verdade, assim, em casa a gente não segue nenhum extremo, tá? Eu não sou do zero tela. Meus filhos não são, não fui a mãe que, não pode, o bebê não pode ver a televisão. Sim. Minha filha tinha 4 meses, a carinha pintadinha tava lá, dançando, pulando na TV e ela lá que não tava entendendo nada, mas tava. Mas eu acho que tudo na vida tem que ter equilíbrio, Sim. né? Tudo. Tudo que é excesso é ruim. Então, esse equilíbrio é muito importante, tanto para o uso da tela, para as crianças quanto para os pais. Porque a criança, ela tá cada vez mais ligada na tela, porque os pais estão cada vez mais ligados na tela. Eu estava no avião vindo para cá, e eu falei pro meu marido, eu não estava aguentando mais ver aquela cena. Eu falei, dá uma olhada. A mãe estava com a criança devia ter uns 4 anos no banco da frente. A criança chamou a mãe umas 300 vezes. Mamãe, ela estava tentando mexer naquela televisãozinha do banco lá Mamãe, o que eu faço aqui? A mãe, assim, ó. E eu estava atrás, eu vi o que a mãe estava vendo. A mãe rodando Instagram. Rodando Instagram, fazendo nada ali. Rodando Instagram. A mãe falava, e não virava a cabeça. Oi. E a menina tentando comunicação com a mãe, essa mãe não tirou. Bom, foram quase 2 horas de voo. Não, quase 2 horas, esta mulher no celular. Quando ela parou lá o Instagram, porque acho que ela colocou no modo avião, não sei, ela começou a jogar um joguinho. E ela foi jogando esse joguinho. Bom, eu acabei dormindo, chegou aqui, eu acordei, essa mulher estava no mesmo joguinho. Eu falei, gente, essa pessoa, ela não tá percebendo que a filha tá tentando chamar. Então, essa filha, provavelmente, ela vai crescer assim. Sim. Ela vai, e aí quando desceu do avião, a menina já estava com um celularzinho na mão também. Então, é exemplo, acho que é bom, a internet é bom, eu mexo com o Instagram, né, então eu tô ligada também, só que eu tenho meus momentos. Quando eu tô com os meus filhos, eu estou com os meus filhos, e eles também. Você quer ver um vidinho agora? Pode ver, tá aqui o celular da mamãe. Eles sabem o que eles podem ver e eles sabem o que eles não podem ver. Sim. Então, aquele negócio de TikTok que vai rodando, eu falo, isso daqui não precisa, né, minha filha? Vamos pôr as chiquititas que você gosta, vamos pôr o filminho. E a mamãe, ela super respeita. Quando ela quer ver alguma coisa, ela fala, eu posso ver só esse aqui? Ela vem me mostrar. E eu deixo, mas eu não deixo a minha filha a tarde inteira no celular, né? Então, acho que tudo que você bloquear totalmente também é ruim. Porque nós estamos nesse. É a era de agora, não tem o que fazer. Então você não vai deixar, você não vai criar assim, né? Mas ela tem que conhecer, saber mexer e tá tudo certo. Mas tem que estar supervisionado, tem que ter tempo, tem que ter equilíbrio. Minha filha de 10 anos, ela tem Instagram. Eu supervisiono, Isso tá é sobre meu. isso. Mas até pensei uma vez, será que eu corto? Será que eu não corto? Mas como ela tem muita intimidade com a tela e conversa E e o que você vai tirar? E ela falou, mãe, quando eu crescer, eu quero ser médica e influencer. Aí, ó. Falei, então, só que aí eu vejo, eu olho, analiso o que ela posta e Exatamente. tudo bem. Tem que ter o seu cuidado Né? ali, porque ela não tem maturidade. E, de fato, a internet hoje é uma porta aberta para muitas coisas. A gente sabe disso, né? Então, a gente tem que estar supervisionando o tempo todo. Mas não, acho que impedir totalmente, tirar isso do filho, pra que fazer isso? Agora eu tenho um filho que não gosta de rede social. Daí é da pessoa, né? Pessoa. Eu explico muito pro meu filho que é irreal, que é ilusório, que é distante da realidade, porque eles veem tudo, principalmente em termos de consumo, Nossa. e às vezes a gente não quer, nem não pode oferecer, porque a gente tem que dizer não, Sim. e aí pode causar uma frustração. Exatamente. Isso eu também converso com a minha filha. Eu já vi uns vidinhos uma vez ela assistindo, que tem assim, a mãe dá R$ 100 para filho e dá R$ 1.000 para outra filha. Vamos gastar um dia no shopping esse dinheiro. Eu falei, mas o que é isso, tá vendo, minha filha?
Não, porque foi um de Páscoa uma vez. Um ovo de R$ 10, um ovo de R$ 100, um ovo de R$ 1.000. Eu falei, gente, mas assim, é totalmente fora. O dia do sim, a mãe leva a filha no shopping pro dia do sim. Tudo que a menina encostar, a mãe vai falar assim. Aí uma vez ela veio, vamos fazer esse dia, mamãe, eu quero ir para uma loja, a gente vai. Eu falei, não, minha filha, então eu já peguei o nome dessa blogueira, dessa menina, dessa mãe, já falei, se essa daqui você não vê mais. Eu nunca vejo isso que não existe, não. Não existe se encostar, levou. Então a gente tem que trazer isso para realidade. E aí mostra, e falou, ó, filha, isso aqui. Eu já falei, isso aqui deve ser tudo mentira. Isso aqui é para gravar o vídeo, não é verdade que ela passa isso aqui, compra. Não é. Então já vou tirando ela dessa realidade, porque é difícil. Outro dia eu falei pro meu filho, olha, é final do mês, nós vamos, mas é um brinquedo só. Exatamente. Tá bom, mamãe, é só um brinquedo. E ele pegou o primeiro, aí ele gostou do segundo, se deixou o primeiro, aí ele pegou o terceiro, não tô na dúvida, andando. Quando ele me deu as contas, ele voltou e pegou o primeiro. Tudo tá bom, mamãe, eu vou ficar com esse aqui mesmo. Você vê como a criança se age. A minha filha fala, ai, gostei dos dois. Eu nunca falei, leva os dois. Nunca. Meu, Mesmo que escolher. fosse duas coisinhas baratinhas ali, que eu falo, posso. Não. Eu sempre deixo ela escolher. Eu falo, eu quero ver ela escolher. Eu falo, filha, então escolhe um, da próxima vez a gente vem e pega o outro. Sempre eu faço isso. Ah, mamãe, mas não dá os dois. Filha, hoje não os dois. E eu saio muito com minha filha, a de 10 anos, gosta muito de pedir as coisas. Vai pedindo, mãe, compra, Criança, né? Aí eu falo, na volta a gente compra. Aí ele já até sabe. Fala, na volta é Jesus Cristo. A volta eu tô esperando minha mãe até hoje voltar. É assim, na volta a gente vê, não vê. Eles falam até pra mim, mãe, na volta de Jesus. Mas Ainda é, já tá acostumado. já tá acostumado. Outro dia, ele fala, mamãe, outro dia a gente compra. Outro dia, sim, filho, outro dia. Mas a minha já pergunta, mas quando? Ela fala, que dia? Aí eu tenho que falar, filha, quarta-feira, mas quanto falta pra quarta-feira? Aí a filha já tá dando um jeito. Caroline, vamos fazer um bate-bola. Eu falo uma palavra e você me fala o que vem na sua cabeça. Nossa, meu Deus, eu sou boa disso. Posso falar, não preciso responder com uma palavra, né? Não precisa. Maternidade. Um dom, Família. plano de Deus, O maior aprendizado que seus filhos lhe ensinaram. o amor de doação, Uma qualidade que todo pai deveria desenvolver. cuidado, E o que nunca pode faltar dentro de casa. a fé. Muito obrigada por esse Eu que podcast. agradeço. Obrigada por você ter vindo aqui, Eu lá que agradeço. do interior de São Paulo, Paulo, da Mato Marícia. Grosso. Conhecer mais uma cidade, tô amando. Vamos ficar mais uns dias por aqui ainda. Obrigada, viu? Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz de fazer essa troca com vocês. Espero que tenha ajudado as mães em casa também, né? Sim. E deixa seu Instagram pro pessoal. É doutora Caroline Zabaglia. Seu nome, olha, eu sou... Mas é isso, DRA Caroline Zabaglia. Lá tem no link, tem a comunidade que a gente estamos com fila de espera agora. Então coloca o nome lá e em breve já vai inaugurar a comunidade. Tem o nosso e-book, muita coisa legal, vai ter aula. A gente está preparando uma coisa bem legal para as mães que querem introduzir a fé na vida dos seus filhos e não sabem como começar. Começa com a gente, que a gente vai fazer um trabalho muito interessante. Para você de casa, compartilhe, dá o like, comente. Vamos colocar esse vídeo para ampar aí. Exatamente. Agradeço por ter vindo. Tenho certeza que os nossos ouvintes vão gostar de ver a maternidade real. Real. Exatamente como ela é, por dentro dos bastidores. E se convencer de que não é romantismo, né? É vida real. É vida real. É a doação mesmo de cada dia, né? Tem que ser transparente. Gratidão. Obrigada, viu? Nós que agradecemos.